Olá, tudo bom? Começa agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. E milhares de estudantes e trabalhadores foram às ruas aqui da capital para protestar contra um possível aumento na passagem de ônibus. Essa manifestação aconteceu também em várias capitais do Brasil. Depois de uma concentração na Praça Centenário, cerca de 6.000 estudantes desceram ao centro de Maceió para o segundo protesto contra o aumento das passagens de ônibus. Em Maceió, a possibilidade da passagem aumentar para R$ 2,85 foi o principal motivo das manifestações. Assim como em todo o Brasil, estudantes e trabalhadores também protestaram contra a corrupção, o alto índice de violência e os gastos do dinheiro público para a construção de estádios para a Copa do Mundo. Alguns estudantes seguravam a bandeira do Brasil, um ato que lembra o movimento Caras Pintadas, no início dos anos 90. Depois de passarem pelo centro de Maceió, o ato retornou para o bairro do Farol, bloqueando as avenidas principais da cidade. E nesse momento, os estudantes estão aqui parados em frente a Fernandes Lima, uma das principais avenidas da cidade de Maceió. Os ônibus estão aqui esperando, muitos dos trabalhadores estão aguardando a pista ser liberada para poder voltar para casa. Estamos lutando pelo direito nosso, que é um absurdo o aumento da passagem, não só aqui, mas em Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo, na maioria das capitais do Brasil. Nós estamos na luta agora, nesse mesmo momento, fazendo essa caminhada contra o aumento da passagem. Esse ato, como o outro anterior que foi na semana passada, é muito bom e foi muito positivo. E esse, houve um aumento significativo, Aí a gente vê que os trabalhadores tomaram para si também a luta, uma luta que é justa, que é contra esse aumento abusivo da passagem de ônibus. Então foi um ato muito mais amplo com os estudantes, trabalhadores, para que a gente possa chegar ao nosso objetivo final, que é mais qualidade no transporte público da nossa capital, que infelizmente a gente vê que hoje é defasado, o nosso transporte, é poucos ônibus para uma população muito grande. E a gente também quer uma redução dessa tarifa, que é muito injusta, essa tarifa que é paga hoje na nossa capital. Como é que afetaria esses 2,85 na sua vida? Afetaria muitas coisas, porque minha mãe trabalha e ela recebe salário, então ela não tem condições de tirar 2,85 da passagem para poder pagar, porque o ônibus está uma precariedade, não tem como a pessoa entrar no ônibus para chegar onde você quer, passa mais de 1 hora no trânsito. Muito bom o ato, muito importante a gente tá vendo esse número grande de pessoas, um ato muito vitorioso. Isso representa aqui hoje a juventude, os trabalhadores, os empregados também, o pessoal do movimento popular, conseguem se unificar para dar resposta aos ataques que o governo e os empresários vêm dando à sociedade, A gente sabe que esse aumento, que a gente só de ouvir falar já gerou uma polêmica muito grande, então a gente não vai deixar esse aumento passar. O importante é que esse ato está sendo feito em vários lugares do Brasil e está tendo apoio internacional também, O preço que eles cobram pela tarifa da passagem, a gente acha abuso que eles querem cobrar é abusivo, então o movimento Pula Catrata é até uma reivindicação contra isso, porque a gente conseguiu fechar aqui as ruas com bastante pacificidade, com o apoio da polícia,
E realmente o pessoal não quer pagar passagem, estão pulando a catraca justamente para reivindicar o ato que estamos representando hoje. Os aumentos de passagem que ocorreram em todo o mundo têm sido um estopim, né, que tem levantado e tem trazido à tona uma grande insatisfação popular. Né? Insatisfação porque a gente tem a educação depreciada, a saúde sucateada, e enfim, e agora os trabalhadores começam a vir à rua, né? Não é à toa que um dos gritos de guerra é que o gigante acordou, né? O povo começa a vir às ruas, porque não aguenta mais essa situação em todas as áreas, né? O transporte público é uma dessas questões. Mas assim, eu acho um absurdo, porque o salário é muito baixo e ainda tem que pagar uma taxa alta dessa para poder andar de ônibus, um ônibus que não tem qualidade nenhuma, que é lotado, assim, a gente vai pagar para ir em pé, né? E eu acho isso um absurdo total. Iago, você está aqui com uma faixa, mostra a faixa pra gente, a faixa que diz violência é a tarifa, né? O ato aqui em Maceió, diferente de algumas outras cidades, foi bem pacífico, né? Ainda bem, porque não adianta praticar a violência, porque estamos aqui em busca apenas de nossos direitos. Depois de quase meia hora, os estudantes decidiram liberar a Avenida Fernandes Lima. Em protesto, alguns estudantes fizeram o pula-catraca e não pagaram passagem. Uma manifestação bonita de se ver, né? A população está cansada da impunidade, da injustiça, da corrupção, da falta de honestidade dos nossos governantes. Nós estamos lutando por um país melhor e nós brasileiros merecemos sim um país melhor. E os trabalhadores da Eletrobras paralisaram suas atividades devido ao atraso de um acordo salarial. Mais detalhes com Pablo Gomes. A paralisação nacional de 24 horas dos funcionários da Eletrobras aconteceu na última segunda-feira. O protesto foi para pressionar a empresa contra o atraso nas negociações do Acordo Coletivo 2013. A segunda rodada, prevista para acontecer inicialmente no dia 5 de junho, foi adiada pela Eletrobras para o dia 21 de junho. Apesar da insistência por parte do Coletivo Nacional dos Eletricitários em agendar a reunião para uma data mais próxima. De acordo com a direção do Sindicato dos Urbanitários, o adiamento da reunião é uma estratégia da Eletrobras para desviar a atenção, atacar os direitos e destruir as conquistas históricas da categoria. Essa paralisação de 24 horas está sendo a nível nacional e é exatamente em função disso que você falou, né? Infelizmente, essa campanha salarial, ela começa, né, lenta. Entregamos a nossa pauta de reivindicação em abril, a empresa só chamou para a primeira reunião em maio e aí não apresentou nenhuma proposta. Tínhamos mais uma data que seria 5 de junho, ela cancelou essa data, era uma rodada de negociação, cancelou unilateralmente, sem discutir com os sindicatos e não teve outra alternativa aos trabalhadores senão partirmos para fazer uma paralisação. Estamos apostando no processo negocial, mas esse é um alerta para a empresa de que ela precisa mudar a forma, né, com que está levando essa negociação, né, de uma forma lenta, empurrando, como você colocou, empurrando com a barriga. Então precisamos modificar essa forma. Esse é um alerta apenas, né, para 24 horas de paralisação em todas as capitais, setor elétrico, são 30 mil trabalhadores paralisados no dia de hoje. E aí eles adiaram para o dia 21 de junho. Se não houver um acordo, pode acontecer uma greve geral, né? Exatamente. Vamos ter essa rodada que está sinalizada para o dia 21, a gente espera que daqui para lá a empresa novamente não desmarque isso, mas os encaminhamentos após essa, a gente vai tratar isso aqui em Alagoas, vamos fazer a assembleia no dia 25, né, que já próxima terça-feira, vamos vir com os trabalhadores, expor o que é que veio de lá e aí deliberar quais são os novos rumos. Claro que a coisa pode ser levada ainda para uma greve por tempo determinado. Em Alagoas, a paralisação contou com uma assembleia realizada na sede da Eletrobras, no bairro do Farol, e que reuniu cerca de 100 funcionários. Além das informações sobre a paralisação, a presidenta do Sindicato dos Urbanitários, Amélia Fernandes, alertou aos trabalhadores presentes sobre os riscos de pedir o PIDV, um programa de demissão voluntária que, segundo ela, faz parte de uma estratégia da Eletrobras para diminuir custos.
O PIDV é um programa de demissão voluntária. Eles estão querendo diminuir custo na empresa por conta da medida provisória que diminuiu a tarifa, né, de energia elétrica, e as empresas estão precisando de reforço financeiro e, para isso, eles estão atacando os trabalhadores. Uma das formas que eles estão encontrando é diminuir o quadro de pessoal a nível nacional. Então, lançaram um programa de demissão voluntária para que as pessoas peçam demissão com alguns benefícios, alguns anos de plano de saúde, uma indenização, tal. E isso é muito perigoso. A gente vem alertando os trabalhadores: se você já estiver aposentado, tudo bem. Se você já estiver em fase de aposentadoria, aposentável, tudo bem, mas nós temos uma preocupação com as pessoas que não estão nessa situação, nessa condição de aposentadoria, que no futuro pede demissão da empresa e no futuro pode se prejudicar, como já aconteceu aqui nesse estado e já aconteceu inclusive aqui nessa empresa. E você fica agora com a TVT, a TV dos trabalhadores lá de São Paulo. Várias cidades brasileiras vivem mais uma noite de manifestações populares. Em São Paulo já temos notícias de confronto entre polícia e manifestantes em frente à prefeitura da cidade. Ainda teremos mais informações nessa edição. O prefeito paulista admite rever o aumento da tarifa de ônibus. Antes da manifestação de agora à noite, houve uma reunião importante entre o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, o movimento Passe Livre e o conselho da cidade. O Passe Livre e conselheiros pediram ao prefeito a revogação do aumento da tarifa. Haddad admite que pode rever o valor, mas que é necessário debater com a sociedade as formas de financiar o transporte público. Na primeira reunião do Conselho Municipal da cidade, convocada pelo prefeito Fernando Haddad, representantes do movimento Passe Livre, da Assembleia Nacional de Estudantes, do Movimento Juntos e da Central Social Popular Com Lutas reivindicaram a revogação imediata da tarifa do transporte público. Está claro para nós que os transportes coletivos urbanos devem ser encarados como um serviço público essencial e que, nessa condição, devem caminhar rumo à gratuidade total e universal. A gente tem que tirar o lucro dos empresários, é daí que tem que vir tarifa zero. Porque um direito público não deve ser encarado como fonte de lucro para ninguém, deve ser encarado como um direito. E acho que, nesse sentido, a gente poderia ajudar o prefeito, inclusive, que com o povo na rua fica muito mais fácil do senhor argumentar para os caras e falar: olha, agora a gente vai ter que podar algumas coisas. Formado por 136 integrantes de diversos segmentos da sociedade civil, o Conselho da Cidade foi criado em março deste ano como um canal de diálogo com a população. E a maioria dos conselheiros também pediu ao prefeito Haddad a revogação do aumento. A CUT apoia e parabeniza o movimento, entende que nós temos que a prefeitura revogar, voltar a passagem aos R$3, abrir um amplo debate com a sociedade e deixando claro, o objetivo final é que tenha tarifa a custo zero, porque o trabalhador não pode pagar para ir trabalhar. Segundo dados apresentados pelo secretário de Transportes, Gilmar Tato, atualmente o subsídio da prefeitura para o transporte público é de R$1 bilhão e 200 milhões de reais. Se a tarifa cair para R$3 e congelar até 2016, o custo do subsídio subirá para 2 bilhões e 700 milhões de reais. O prefeito Fernando Haddad disse que para revogar a tarifa é necessário debater com a sociedade outras formas de financiamento para o transporte público. Nós temos caminhos a trilhar em parceria. As desonerações adicionais é um caminho. Abrir as planilhas, verificar se tem gordura no lucro dos empresários, eu sou favorável. Se conseguir ajustar um pouco ali, para menos, a gente transfere isso para o povo. Se conseguir uma fonte alternativa de financiamento, qualquer que seja, né? Já se fala tanta coisa aí, já ouvi falar de tudo. PTU, como é que fala? Pedágio urbano, CID, está na roda isso. Isso também será repassado para o usuário. Agora, o governo federal tem uma agenda de desoneração. Vamos também apostar nessa agenda. Então, tem muitas coisas sendo discutidas. E nós queremos, se tivermos que ampliar o subsídio com recursos municipais, que a sociedade participe dessa decisão, porque isso vai significar menos investimento em outras áreas.
A gente está tendo notícia que vários governadores, prefeitos estão revogando os aumentos que fizeram. Por que o Haddad só não pode fazer? É isso que é a questão que tem levado as pessoas para a rua, e as pessoas não vão sair da rua enquanto isso não for feito. O prefeito Haddad volta a se reunir com representantes do movimento Passe Livre ainda nessa semana. Ele irá a Brasília amanhã para, juntamente com outros prefeitos, expor aos senadores a necessidade de se aprovar o projeto de lei que institui o regime especial de incentivos para o transporte coletivo urbano e metropolitano de passageiros. Esse projeto de lei é visto como uma saída. A cada dia que passa, o movimento Passe Livre cresce mais e mais. A meta é que o valor da tarifa de ônibus baixe de R$ 3,20 para R$ 3,00. Mas o ápice da proposta dos manifestantes é estipular a tarifa zero em São Paulo. Mas isso é possível? Em entrevista ao seu jornal, Lúcio Gregori, ex-secretário de Transporte de São Paulo durante o governo da ex-prefeita Luísa Erundina, afirma que a gratuidade do transporte público é possível em São Paulo. Confira. A tarifa zero foi uma proposta que foi primeira vez colocada no governo da Erundina, justamente. Em julho de 1990, eu era secretário de Transportes. Então eu pensei, até um pouco ingenuamente, como bom engenheiro que faz conta, que era muito mais inteligente você fazer um sistema pago pelo conjunto dos impostos da sociedade, tal como o lixo, tal como a saúde pública, tal como a segurança pública e assim por diante. E isso seguramente beneficiaria muito aqueles que, sem recursos suficientes, precisam fazer muitas viagens de ônibus que frequentemente deixam de fazê-lo, né, porque não tem dinheiro para pagar. No caso da redução da tarifa, R$ 3,20 para ficar R$ 3,00, como que você vê essa possibilidade? Eu acho que é uma possibilidade, mas tem que ser construída junto com a sociedade no período de médio e longo prazo. Então, se o governo, tanto do PT, na época da Marta e agora do Haddad, consegue apresentar um reajuste menor, porque tentou buscar uma alternativa para diminuir o custo, né, da tarifa na cidade de São Paulo. Então, é possível, sim, né, você ter uma tarifa, né, reduzida, né, até que ela possa ser zerada ou não, mas que tem que ser um debate feito com a sociedade. Para garantir a tarifa zero, não havia recursos da prefeitura, é óbvio, né? Havia que fazer uma reforma tributária. A Erundina propôs uma reforma tributária sobre IPTU, fundamentalmente, que era o principal imposto da prefeitura. O que era essa reforma? O princípio dela era paga mais quem tem mais, paga menos quem tem menos e não paga quem não tem. Paga mais quem? Tem casa de luxo, banco, sede de grandes empresas, enfim, todo mundo que no fundo se beneficia do transporte coletivo. Alguns dias atrás, o prefeito Haddad disse que era fácil dobrar o IPTU e fazer tarifa zero, só que a Câmara não ia aceitar porque a população toda é contra. Não é verdade. Eu tenho uma pesquisa, quem quiser ver pode consultar, feita pelo Instituto Toledo Associados, que existe até hoje, em novembro de 1990, e essa pesquisa mostrou o seguinte: 76%, eu repito, 76% dos entrevistados se manifestavam a favor da reforma tributária proposta e da gratuidade do transporte coletivo. E 68% queria que a Câmara Municipal votasse o projeto. É óbvio que não tem dinheiro, a prefeitura não tem dinheiro para uma opção de outras coisas, mas política, até onde eu saiba, é a arte de fazer acontecer as coisas que ainda não aconteceram. Ora, ele foi eleito para criar novas soluções para velhos problemas. Se não tem, ele tem que estudar a forma de como pode obter isso de uma forma racional, justa e socialmente defensável. E termina agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver. Mas se você deseja acompanhar e rever as nossas matérias, acesse o nosso blog euquerovercute.blogspot.com. O nosso Facebook é programa Eu Quero Ver. E se você deseja enviar críticas, sugestões, mande para o nosso e-mail euquerovercute@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia e amanhã a gente se encontra.